E adorando o Senhor. Teu instante, tua cabeça inclinada, teus olhos naturais fechados, mas os olhos do Espírito, os olhos do coração bem aberto, para já contemplar o Senhor e a sua glória neste lugar. Contemplar as curas, milagres, maravilhas, libertação, restauração, salvação e toda sorte de bênçãos das regiões celestiais que estão já reservadas, conquistadas pelo Senhor Jesus através da morte de cruz e da ressurreição. Já está tudo à disposição. Apenas precisamos tomar as decisões, Senhor, ter o cuidado, Senhor, escolher de uma maneira sábia e correta a vontade do Senhor, os preceitos, os princípios, a sua palavra e andar sobre ela. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua presença. É tão real a tua presença, Senhor, como o ar que estamos respirando, como podemos ouvir um outro, tu estás aqui. Espírito Santo, tens liberdade para se mover, para ministrar agora a palavra com realidade, como espírito e vida ao nosso coração. Vem, querido Espírito Santo de Deus, traz luz, revelação, discernimento. Quebranta, Senhor, os nossos corações esta noite. Senhor, porque a tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Toda resistência, dureza agora seja quebrada em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E haja, Senhor, liberação do teu Espírito fluindo como rios de água viva do nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, também os anjos ministradores já estejam se posicionando aqui, Senhor, tu sabe quantos precisam de cada especialidade, mas que cada um esteja agora sendo acompanhado por um, Senhor, para ser ministrado por Ti de uma maneira bem profunda, em nome de Jesus. Que haja restauração esta noite, haja decisões, haja escolhas sábias, Senhor, para que cada um possa ser bem-sucedido a sua vida, porque esse é o teu propósito, esse é o teu plano, essa é a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai. Tudo que se opor nesse ambiente, nesse lugar das nossas vidas, recue, retroceda agora e fora, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, declaramos todos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, e reconsagramos-nos totalmente a Ti, e queremos dizer, Senhor, dispõe de nós. Faça a Tua obra. Sabemos que nada e ninguém poderá impedir aquilo que Tu tens proposto no Teu coração amoroso. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Ora lá, suriandara lá, baci. E cantará lá mais, Senhor, vai recebendo a adoração dos teus filhos estão te adorando, adore Ele, exalte Ele com toda a tua força, todo o teu ser, deseja ser cheio, 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 cheio da glória, da presença, do Espírito dEle, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quero saudar a todos com shalom, shalom, um grande abração a todos, muito bem-vindos, podemos sentando. Como é bom, né? Não se distrai a presença do Senhor. Não tem nada melhor, nada maior do que a presença do Senhor. E Ele está aqui essa noite, honrando você que deixou a tua cadeira cheia essa noite. Você vai te honrar tremendamente por isso. Mantenha teu coração aberto. Nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Muitos olham e imaginam Deus de cara feia, brabo, né, com o chicote na mão, porque eles têm experiência de pais, né, muitas vezes que trataram mal, ou deixaram as vontades, né, fazer a vontade e depois quebrar a cara, enfim, tudo distorcido. Mas se nós queremos ver como o Pai é, contemple Jesus. Certa vez Jesus disse para Filipe, Filipe, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse, mas Filipe,
eu estou aqui com vocês tanto tempo, você ainda quer que mostre o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então conheça Jesus, não tem outro caminho para levar ao Pai. Ninguém poderá chamar o Pai, Deus de Pai, sem ser através de Jesus, amém? Glória a Deus, tem alguém para dar glória a Deus aí? É Jesus, esse é o nome, o único nome que importa, sejamos salvos, o nome de Jesus, amém? Não há outro nome, não há salvação em nenhum outro. Tudo que Deus fez também foi através dele. Ele é o Verbo que se encarnou, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Tremendo, tremendo, tremendo. Jesus. Diga, Jesus. Também, amados, hoje o Senhor trouxe ao meu coração nós falarmos um pouco sobre que nós sempre estamos diante de decisões e escolhas na nossa vida. Todo instante você está diante de decisões, não é assim? E como as pessoas têm dificuldade, né, de tomar decisões, escolhas, porque muitas vezes se está muito distante de Deus. E por isso que é importante, nessa noite, atentar, né, do que o Senhor vai falar conosco, para nós realmente podermos viver uma vida bem-sucedida. Porque depende das decisões, depende das escolhas, nós vamos ser pessoas bem-sucedidas ou não bem-sucedidas. Então é muito importante estar atento, amém? E para começar eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 e 4. 2 Coríntios 4, 13 e 4 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja bem aqui, esse espírito das trevas, Satanás, Deus, de letra minúscula, ele quer muito se passar por Deus. Por isso que Paulo aqui deixa ele registrado como Deus, mas com letra minúscula. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, né? Satanás, ele é derrotado. Então, veja bem, aqui está. E esse Deus aqui diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então agora você entende por que as pessoas são incrédulas e muitas vezes nós também ainda somos incrédulos diante da palavra, diante das promessas, diante de um Deus tão amoroso, que só tem prazer em abençoar, que deu o seu único filho, sacrificou por nós. E Paulo diz que através dele temos todas as coisas. E muitas vezes ainda se encontra incredulidade nos nossos corações, não é verdade? E aí não sabemos tomar decisões corretas. Nós temos dificuldade daí de escolher, e quantas vezes se escolhe de maneira errada, decisões erradas, e não temos sucesso, não temos esse sucesso. Isso nas pequenas coisas, nas decisões do dia a dia. Né? Até no falar as palavras, começa tudo no pensamento, falamos palavras que não devíamos falar, palavras que não edificam, palavras que não convêm. Muitas coisas, falar, agir, reagir, ter atitude, conduta, comportamento, procedimentos totalmente fora da vontade de Deus. E por isso temos muitas vezes colheitas negativas. Porque veja bem, amados, tudo são sementes, sempre estamos semeando. Qualquer palavra que você falar é uma semente. E a colheita vai ser igual àquela semente que você semeou. Não tem como semear feijão, né, e colher outra coisa, vai ser colhido feijão. Então é assim,
A gente sempre vai colher, a colheita é certa. Se você perdoa ou não perdoa, você vai ter uma colheita. Se você não perdoar, mas aquilo foi injusto, aquilo não tem como perdoar. Então você vai ter uma colheita de acordo. E assim por diante, o bem, o mal, né? Você semeou o mal, vai colher o mal. Plantou, semeou obediência, vai colher. Mas se não plantou obediência, rebeldia, vai colher também. Não adianta se queixar. Muitas pessoas às vezes se queixam disso, daquilo, daquele outro. Não se queixe mais. Porque a gente colhe o que semeia. Lamentações, vamos ler Lamentações de Jeremias 3,39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Nós agimos errado, não em conformidade com a palavra e queremos se queixar. Queixe cada um dos seus próprios pecados. Sempre nós temos decisão. E por isso nós temos que tratar com a nossa ignorância. Porque quando Paulo fala ali que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, isso é trevas. Isso é sinônimo de ignorância, falta de conhecimento. Lembra da falta de conhecimento? Lá Oséias já dizia, por falta de conhecimento o povo está sendo destruído. Isso é ignorância, falta de conhecimento, nós precisamos tratar com a nossa ignorância. Entrar no nosso quarto, o apóstolo Paulo fala também, orar sem cessar, mas Jesus mesmo diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ali tu vai orar em secreto ao Pai, e Ele ouvirá em secreto e te recompensará. Então começa a orar, a jejuar, para tomar decisões importantes. Nós não podemos tomar decisões importantes, certas, sem estar sensível no Espírito, sem orar, jejuar, pagar um preço para que a gente possa tomar as decisões corretas. Né? Eu fico contente quando às vezes ouço irmãos, né, jejuando, orando, porque o jejum nos conecta com o céu, com as coisas do céu. Né? O jejum, eu sempre costumo dizer, ele não ajuda Deus. O jejum é para nós sermos sensíveis a ouvir Deus, a ser transformado, a ser liberto, ser restaurado, ser transformado, ser purificado, ser santificado, a estar aptos, né, a seguir fielmente Jesus e as bênçãos correr atrás de nós, sermos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós temos, esse dia falamos da gravidade, da força aqui da Terra, né? E assim também o céu também tem uma força. Deus nos chama para junto dele, mas nós temos também essa terra que nos atrai, sempre puxa para baixo. E o jejum nos ajuda a puxar para cima, para a presença de Deus, a oração, a palavra, buscar a presença de Deus. Jejum, vigília de oração lá na tua casa para não dormir, caminhar, né, orando, caminhando, né? Quantas vezes eu me pego caminhando em casa, né, uma vigília de oração. As igrejas fazem, aqui também já tivemos vigílias, né, mas você pode fazer em casa, muito seguido, né, caminhando em casa para não dormir, jejum e oração. Que glória! Amém? Tudo isso é para se conectar, né, com o céu, ou trazer o céu para a terra. Amém? Então o jejum, ele muito engana as pessoas. O jejum não muda Deus, o jejum muda nós. Né? O jejum nos quebranta, deixa a terra fértil. Né? E a ignorância vai desaparecendo, o conhecimento, a luz vai entrando. Né? Porque Satanás, ele governa, amados, através
da ignorância, que é trevas, né? Como eu falei em Oséias, por falta de conhecimento, o povo está sendo destruído. É assim que Satanás destrói, ele veio para roubar, matar, destruir, através da ignorância, por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, né? Luz, conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade se fez carne, né? Jesus tornou carne. Ele é a verdade, é o verbo, a palavra. Então a verdade precisa encarnar em nós, assim como a verdade estava ali encarnada na pessoa de Jesus. Essa verdade precisa estar em nós. Mas precisamos conhecer que a verdade vai libertar nós de todo esse engano, essas trevas, essa ignorância que está de Satanás. Está deixando o incrédulo, né? Cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da luz. Por isso eu creio nossa missão tão grande, nós pagarmos preço, jejum e oração, para o evangelho poder romper, né, essa cegueira, começar por nós, né, podemos ver claramente. E Jesus mesmo diz também na sua palavra, e lá em Isaías também fala que os pensamentos de Deus são mais altos, por isso que nós precisamos esses pensamentos. E a verdade, nós sabemos que é Jesus, a palavra. E a mentira, quem é? Nós sabemos também que é o diabo, né? E ele encarna nas pessoas também. Por isso que você vê tanta mentira, tanto engano, tanta ignorância, né, em relação à palavra de Deus. Como isso é trágico, como a gente vê destruição no mundo afora por causa disso, né? Então nós devemos investir mais no conhecimento, na verdade, na Bíblia, né? Porque a mentira, ela não vai prevalecer, ela se autodestrói, mas a verdade, o conhecimento da verdade nos liberta. E por isso que nós devemos, né, sempre atentar para a palavra de Deus. Por isso que eu creio que o Senhor colocou no coração de lançar esse desafio de meditarmos na palavra de dia e de noite. Quem está com um desafio comigo aí? Tem muitos aí? Mas quem não está, não desanime, comece, pô, sempre é tempo de começar. Não, mas quem começou dia 1º de janeiro vai terminar 31 de dezembro. Mas não desanima, quem quer começar hoje, 8 de setembro, olha, vai terminar 8 de setembro do ano que vem. Sempre é hora de começar, nós precisamos ler mais, aprender mais, lembra? Sabedoria, né? O Senhor me inquieta falar isso, porque quanta sabedoria, quanta graça, quanta luz, quanto conhecimento, quanta vida, quanto espírito eu recebi ao longo desses anos por meditar na palavra de dia e de noite. Salomão, lembra que eu falo, não canso de repetir, ele pediu habilidade para ouvir Deus, porque a sabedoria vem pelo ouvir Deus, ter intimidade com Ele, estar na presença dEle. E quando você abre a Bíblia, você está na presença dEle, você está ouvindo Ele falar. E você é iluminado, você vai tomar conhecimento, você vai ficar livre do inimigo. Salomão, enquanto que ele ficou firme no Senhor, ouvindo, atendendo, se tornou o homem mais próspero e o homem mais sábio depois de Jesus, até que ele parou, até que ele se afastou de Deus, né? Aí ele caiu. Então isso para nós também, nós precisamos ficar na presença do Senhor. Precisamos sempre buscar mais, né? Certo escritor disse que analfabeto não é aquele que não sabe ler, né? É aquele que não lê, né? Então veja bem, quantas pessoas sabem ler e não lê a Bíblia. Esse é um analfabeto em relação ao conhecimento. Por isso que Satanás, ele engana, por isso que Satanás cega, continua cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho da luz, a luz do Evangelho.
Então nós precisamos dar um basta disso. Nós precisamos passar isso para as pessoas também. Amém? Eu creio que é o momento de lidar com essa ignorância, né? Que haja luz. Olha aqui em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quantas pessoas o inimigo engana para não resplandecer a luz, o conhecimento da verdade, e faz as pessoas, né, ser dominada por tantas coisas nesse mundo afora, né? E outro versículo em 1 Coríntios 10, 23, Paulo também fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, nem todas edificam. Quantas coisas que o inimigo consegue enganar, né? As pessoas perdendo tempo com coisas que não edificam. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas por Jesus. A nossa conversa deve ser Jesus. Mas o amor, a vida da palavra, porque só a palavra por si só, Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos buscar, desejar o Espírito dessa palavra, né? A vida dessa palavra. Diga, a vida da palavra. Tá bem? Então, outra decisão muito importante é realmente, amados, colocar graça nos relacionamentos. Não só no casamento, em todos os relacionamentos que nós temos que colocar graça. Colocar graça. Porque se nós não estamos colocando graça, ainda estamos sendo enganados. O inimigo está cegando. Eu costumo ler uma palavra que ultimamente o Senhor está falando há não sei quanto tempo já. Porque sempre quando eu volto para outra palavra, o Senhor traz para essa palavra. Porque ainda tem pessoas, né, que estão amargura. Olha só no coração. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, atentando diligentemente, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminadas. Então as pessoas são separadas da graça, são cegadas, o entendimento, né? Pessoas se tornam incrédulas, pessoas desejam mal, odeiam, estão na escuridão, estão na ignorância, colocam tropeço no próprio caminho, cai no buraco que cavou. Lembra de Amã e Mordecai? Você lembra? Que mágoa ele tinha, virou ódio. Ficou tão magoado que Mordecai não honrava ele, né? E ele ficou tão amargurado, se transformou em ódio, que fez ele construir uma forca para Mordecai. E o que aconteceu? Ele mesmo caiu na forca. O amargurado cai no próprio buraco que ele cava. Então isso é perigosíssimo, você não pode, você quer deixar uma raiz, um toquinho de raiz de amargura no teu coração. Leva à morte, leva à morte, leva à destruição. É muito sério. Mágoa, murmuração, ódio, isso tudo faz muito mal para o coração. Precisa colocar graça. Eu quero hoje ministrar graça sobre a tua vida, amém? Glória a Deus! Glória a Deus, né? Porque ser também tão cheio da graça, que a gente possa ser canal dessa graça para outros. E a mágoa impede a graça, impede os presentes, né?
Por isso que eu quero perguntar, Senhor, qual é o conteúdo da tua conversa? Graça ou desgraça? Você tem mago no coração para falar mal de alguém? Julgar alguém, criticar alguém? Qual é o conteúdo da nossa conversa? A amargura é um câncer espiritual. O amargurado está cheio de lixo, né? Quem viajou de avião já sabe, né? Lá pelas tantas, a moça passa, depois das refeições, com o saco de lixo. Quem tem lixo aí, quem tem lixo aí, vai passando, vai passando. Hoje os anjos estão passando aqui para recolher o lixo. Amém? Tem alguém para dar glória a Deus aí? Hoje os anjos vão tirar o lixo da tua vida. Não guarde esse lixo. Esse lixo ocupa o espaço para o maior tesouro, para a riqueza. Ah, meu Deus, isso é muito importante, né? Um exemplo também é o Absalão. Vocês sabem da história do Absalão, né? Eu não vou ler por causa do tempo. Mas ele tinha uma irmã, Tamar. E o irmão deitou com ela. Ele ficou amargurado. E o pai não tomou decisão sobre isso também. E aquela mágoa foi aumentando. Daqui a um pouco, ele matou o irmão. Olha a amargura que leva. Depois ele fugiu, depois voltou. Pois deu golpe de Estado contra o próprio pai. E qual foi o fim dele? Morreu pendurado num galho de uma árvore. Esse é o fim do amargurado, é morte. E vocês queiram acreditar ou não, eu vejo sempre pessoas com amargura e ódio morrendo, não perdoando por causa do orgulho. Prefere ficar com o lixo do orgulho, em vez de perdoar, liberar perdão, ficar livre desse lixo que leva à morte. O magoado, ele sempre tenta destruir tudo à sua volta, mas depois ele acaba se destruindo a si mesmo. Sempre que falhamos em perdoar, também nós se rebelamos. Lembra bem, se você não perdoar, você acaba se rebelando. A amargura é suicida. Gasta tempo para desfora, espera a oportunidade para se vingar. Outro exemplo é o conselheiro de Davi chamado Aitofel. Você lembra da história? Diz que ele era tio da Betseba. E ele então ficou muito amargurado quando Davi fez aquilo. E quando ele viu que Absalão deu o golpe no seu pai, aí se manifestou aquela amargura e foi para o lado do Absalão. Mas quando ele viu que Absalão ia perder a guerra para Davi, ele foi e se matou. São exemplos assim só para ver a seriedade. Muitas pessoas não levam a sério, porque ninguém enxerga. Ela dá oi, cumprimenta, mas está guardando mágoa, está esperando a hora da desforra, da vingança. Que terrível isso. A regra, amados, é não ir dormir com mágoa do coração. Às vezes o casal acontece que fica magoado e vão dormir sem se perdoar. Não deve. Não diz a palavra, não põe o sol sobre a tua cabeça. Né? Amado, se você fizer isso, o diabo vai te visitar. E você vai ter sonho, pesadelo, e depois vai achar que é revelação de Deus, sonho de Deus.
Teu irmão amado, amada irmã, não deixa mais mágoa no teu coração. Porque o Senhor tem me inquietado tanto para falar sobre isso. Porque Ele nos ama. Ele quer ver teu coração limpo. E não é só relação ao esposa, relação de familiares, de vizinhos, de parentes, de colegas, até dentro da igreja. É muito fácil um magoar o outro, não é verdade? Às vezes só por um não cumprimenta o outro já pode ficar magoado, né? Até eu não abraço alguém de repente, né, por um descuido ou outro, por um motivo ou outro, a pessoa pode ficar magoada. Eu facilmente posso ficar magoado também, porque quantas pessoas, né, às vezes não gostam de alguma coisa. É fácil, mas a regra é não dormir com mágoa no coração. Olha só o que diz Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E olha agora a progressão, olha só da amargura, Efésios 4:31. Longe de vós amargura, toda amargura, olha só a progressão, e cólera, e ira, olha, vai aumentando, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Olha como vai progredindo. Depois no 32 diz, antes sede para uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então devemos perdoar. Não, mas eu não consigo, mas o Espírito Santo nos ajuda, amém? O amargurado, ele julga sempre com os olhos de Satanás. E o veneno vai crescendo, se justifica, eu tenho razão, eu tenho razão. Essa é a frase dos infelizes, eu tenho razão. Você já viu alguém dizer, eu tenho razão? Isso alerta ele, porque essa é a frase de uma pessoa infeliz. Né? Se sente injustiçado. Isso é justiça própria. A palavra diz que justiça própria é trapo de imundícia. E lá no Salmo 64, 3 diz que eles afiam a língua. Olha só, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas. Palavras abraão, flechas. É que nem uma flecha. Quais flechas, palavras amargas. Né? Com que olhos estás vendo os outros? Tome cuidado a partir de hoje. Né? Já quando sair daqui, com que olhos você está olhando? Alguns querem que eu também olhe com os olhos deles, as pessoas. Né? Eu não sou massa de manobra, nem você não deve ser. Você não pode olhar os olhos que os outros, né, querem que você olhe. Alguns querem que a gente olhe com os olhos deles para certas pessoas. E qual é a motivação de quem critica? Lembra de Caim que matou Abel? Mágoa pela felicidade de Abel, ressentimento, causa divisão, quebra de relacionamentos. Então é hora de tratar com essa ignorância. Olha bem, fecha os teus olhos um instante. Permita que o Espírito Santo ilumine tua mente, teu coração, porque os anjos estão passando essa noite para recolher o lixo da alma. Mas tem alguns que querem ficar com o lixo, dizendo, eu tenho razão. Amados, você não faz ideia, há grande poder de cura na confissão. E o Senhor diz, somente os limpos de coração verão a Deus. Então coloque graça no teu relacionamento, teu casamento e com as pessoas à tua volta. Porque só podemos ser felizes com a graça. Sempre decida perdoar para não sofrer contaminação espiritual. Nós precisamos sempre provar os espíritos. São trevas ou luz.
Jesus nunca deu uma resposta igual para ninguém, amados. É muito importante isso. Vocês lembram do jovem rico? Qual era a resposta que Jesus deu? Estava diante do Verbo, da verdade encarnada. Jesus conhece os mandamentos. Aí ele começou a citar os mandamentos. O jovem querendo ensinar a própria palavra que estava diante dele. Será que muitas vezes a gente também não quer fazer isso? A gente quer ter razão. Quer falar para Jesus. Quer ensinar Ele a palavra. É terrível esse Deus que cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas é tão tremendo. Daniel tinha 10 vezes mais sabedoria e os amigos deles. E Jesus explicou depois para os discípulos a respeito desse jovem rico. Quando Pedro perguntou, mas o que nós vamos fazer que deixamos todas as coisas? Esposa, filhos, casa, tudo. Ele disse, vocês terão 100 vezes mais. Veja bem, lá na aliança, Daniel tinha 10 vezes mais e os companheiros dele. Mas agora nós estamos na nova aliança, estamos em Cristo, é 100 vezes mais, amém? Tem alguém para dar glória a Deus aí? 100 vezes mais. Deus tem para ti, então não deixa mais o Deus desse século te enganar. Seja iluminado pela luz do Evangelho, amados. Não deixa mais de cegar, se tornar incrédulo diante do que Deus tem. Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas para cada um. Por isso que também Jesus ensina a dizimar, ofertar, né? Porque as pessoas não têm o coração nas coisas materiais, no dinheiro, em alguma coisa. Logicamente que é também para mantimento na casa, diz a palavra. Mas certa vez Jesus estava sentado perto do gasofilácio. E ele olhando as pessoas como eles lançavam ali o dinheiro. E ele ficou impressionado, observando. Será que ele estava de olho no dinheiro? Não, ele estava de olho no coração. E Deus essa noite está de olho no teu coração, para ver se não tem nada ocupando, seja coisa material, natural, seja a pessoa, seja o próprio dinheiro, seja uma raiz de amargura. Isso é cegueira desse Deus, desse século ainda está cegando. O primeiro lugar tem que ser Jesus no coração, amém? E tem alguém para dar glória a Deus aí? É Jesus no teu coração, porque dele vem todas as coisas. A palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio 28, ele diz, se você segue a palavra, segue Jesus com clareza, não está incrédulo, mas está crendo, o que acontece? Você segue, as bênçãos te alcançarão, amém? As bênçãos vão te alcançar. Diga, as bênçãos vão me alcançar. Glória a Deus. Então você não precisa ter comunhão com amargurado, amado. Guarda isso no coração. Não precisa manter comunhão. Muitas pessoas mantêm comunhão com amargurado e vão ser contaminados. Eu estou aí para ajudar. Se alguém precisa de ajuda, eu estou aí para ajudar. Porque nós não podemos conviver com pessoas amarguradas.
elas contaminam, vamos ajudar elas. Se você conhece pessoas amarguradas, vamos ajudar elas, porque senão elas vão se autodestruir, porque o mal sempre se autodestrói. A comunhão, amados, não é com pessoas amarguradas. A comunhão tem que ser com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e não com demônios, porque contagia. Nós temos que contagiar de uma forma positiva, que nem Davi. Davi pegou aquelas pessoas, né, que eram uma escória da sociedade, e contagiou eles com valentia, com coragem. Né? Isso que nós precisamos fazer. No deserto também, lembra dos 10 espias, contagiaram a multidão de uma forma negativa, mas 2 espias contagiaram muitas pessoas para poder entrar na melhor terra. Então nós precisamos ser essas pessoas que prosperam pela graça, glória a Deus, né? Dando glória a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas, pelo trabalho, por família, por tudo que Deus nos concede, a saúde, sempre agradecer por tudo. Quanto mais gratos nós formos, mais a gente recebe. Gratidão, diga gratidão. É uma palavra tão importante. Quando tem gratidão no teu coração, Deus pode confiar. Mas quando você não é grato, Deus não pode confiar. E um conselho eu queria deixar, você não pode confiar em pessoas que não são gratas. Porque elas sempre acham que merece mais e sempre vai dar problema. Então seja pessoa grata, agradeça a Deus por tudo que Deus tem dado, porque se queixar, como foi falado, se queixa dos teus próprios pecados. Amém? Mas agradeça todo dia por tudo que Deus tem te dado, você sempre vai receber mais. Eu sempre costumo lembrar que tem uma passagem, 1 Coríntios 10:10, que Paulo diz assim: não murmureis como o povo lá do deserto, foram destruídos pelo destruidor. Né? Por isso que ele fala tanto nas epístolas dele de agradecer, né? Tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Deus honra, Deus abençoa cada vez mais. Estou quase encerrando, por causa do tempo. 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, por isso, precisamos estar com o coração cheio da presença de Deus, para não sermos enganados pelo inimigo, né? Em 1 Pedro 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos com todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes Ele concede graça. Olha só, graça aos humildes, né? Aos que não têm amargura no coração. Porque eu já falei antes, porque o amargurado ele se destrói, falando mal uns dos outros, né, dos pecados, das fofocas, perdendo tempo. Eles não vê Jesus como os discípulos de Maús, lembram? Eles estavam entristecidos, talvez estavam amargurados, tinham uma expectativa grande, de repente essa decepção. Eles não conseguiam ver Jesus, porque a má notícia droga a mente. Então, quando você fala com amargurada, você tem uma notícia má. Isso deixa a mente drogada. Então devemos tirar o véu da escuridão. Por isso, volto a dizer o que eu falei antes. Vamos se colocando de pé. Mateus 6:6. Procura entrar no teu quarto. Qualquer momento que o Espírito te dirigir, fecha a porta. Ora em jejum, em oração. Talvez quem não tem muita experiência de jejum, começa, quem sabe, com 12 horas, ou 24 horas, ou 3 dias,
ou 5 dias, ou 7 dias, né? Se for preciso. Porque tem certas castas. Jesus diz certos demônios que só saem com uma vida jejuada, uma vida de jejum e oração. Porque isso vai restaurar você para tomar decisões, né, acertadas, para você fazer escolhas e viver uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. Amém?